Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Paulo Estevanato, médico cirurgião oncológico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, presidente da Regional São Paulo. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre por que associar a cirurgia, radioterapia e a quimioterapia no tratamento dos pacientes oncológicos. Bom, nós sabemos que câncer se trata de um conjunto de doenças das mais variadas localizações no corpo, das mais variadas células acometidas, das mais variadas causas, como tabagismo, sedentarismo, obesidade, infecções, exposição solar, outras exposições ambientais, assim como pacientes com algum risco genético e familiar, com predisposição a algum tipo de tumor. Então, quando nós usamos a palavra câncer, na verdade, esse termo se refere a um termo genérico, tá? Que está associado a um conjunto de doenças. Logo, nós já entendemos que não existe um único tratamento tão eficaz a ponto de tratar da mesma maneira todos esses pacientes, tá? Por isso, o tratamento oncológico, ele se baseia em 3 pilares: cirurgia, quimioterapia e radioterapia, principalmente. Quando nós falamos em quimioterapia, nós estamos falando de um tratamento, seja ele por uma medicação administrada por via oral, ou por via endovenosa, injetado na veia, ou em combinação, né, com ambas, com várias medicações ao mesmo tempo, no intuito de controlar a doença, de ter um efeito de combater a doença no corpo todo, tá? Então a medicação ela é administrada para ela ter um efeito no corpo todo. Quando nós falamos em cirurgia e radioterapia, basicamente estamos falando no tratamento local, apenas em uma região, tá bom? A radioterapia ela está associada a uma irradiação que acaba destruindo e realizando aí uma morte celular de células principalmente que estão em constante multiplicação de maneira mais acelerada, tá? De células que estão se replicando, né? Se desenvolvendo, multiplicando de maneira mais acelerada, como nas células tumorais. E isso acaba realizando ali um tratamento que combate apenas aquele local, tá bom? Então, tudo depende do tratamento, do protocolo para cada tipo de tumor diferente. Tá? Então, geralmente, a cirurgia ela é realizada podendo ser uma simples biópsia. Por exemplo, você vai lá e retira um fragmento do tumor. Esse fragmento é enviado para o médico patologista. Vem todas as características descritas daquele tumor, o nome, o subtipo da lesão, né? As especificações com relação à agressividade, a multiplicação que esse tumor pode ter, né, no corpo, assim como também algumas outras características que vão me predizer, né, a agressividade daquela lesão, se é uma lesão que tem risco de dar metástase à distância, se é uma lesão que tem mais um comportamento local, se é uma lesão que responde a qual tipo de remédio, se é uma lesão que ela responde à radioterapia. Então, de acordo com esse tipo de biópsia que a gente tem, né, esse conteúdo, a gente consegue ali predizer qual que é o tratamento mais eficaz dos pacientes, né? Então, às vezes a gente precisa também fazer uma combinação de tratamento. Digamos que é um tratamento localizado, só que é um tratamento que, mesmo que com cirurgia, existe um risco da doença voltar naquele local novamente. Então, às vezes a gente associa a cirurgia desse paciente, radioterapia também, para melhorar a eficácia do tratamento local. Se é um paciente, por exemplo, que existe um risco dessa doença disseminar para alguma outra região do corpo, com metástase à distância, que a gente chama, talvez seja um paciente candidato a realizar um tratamento com medicação, com quimioterapia. Então a gente associa a quimioterapia nesses casos também, como se fosse um tratamento complementar, objetivando uma melhor cura desses pacientes, diminuindo a chance da doença voltar em outro lugar, como se fosse uma quimioterapia preventiva, tá? Outra utilização também, por exemplo, um paciente que já chega com uma doença mais disseminada, ele chega com uma doença onde ela começou, mas ela tem foco de metástase em outros órgãos.
a gente entende que nessa situação nós precisamos oferecer primeiro para ele um tratamento do corpo todo, ou seja, tomar uma medicação que haja em todas essas regiões para combater a lesão primeiro. Depois que essa lesão se torne-se estável ou regrida de tamanho, se fica alguma área residual, por exemplo, a gente vai lá e trata essas áreas residuais com cirurgia e radioterapia, ou radioterapia posteriormente, né? Seria uma das formas de tratamento, por exemplo, né? Outras situações que o paciente já chega às vezes com uma disseminação importante já pelo corpo, mas que esse paciente tem um sintoma muito grande. Então, se esse paciente, por exemplo, tem uma anemia lá, está tendo um sangramento em algum órgão, por exemplo, no intestino, né? Pelo tumor ter começado no intestino ali, ele tem um sangramento. E esse paciente, às vezes, não tem condição de começar já uma quimioterapia para agir no corpo inteiro se ele está tendo um sangramento. Nesse cenário, a gente precisa, às vezes, oferecer um tratamento cirúrgico com remoção daquela região comprometida, né? Que está determinando aquele sintoma, né? Para depois restaurar esse trânsito intestinal e esse paciente conseguir prosseguir com o seu tratamento mais importante, que é a quimioterapia. Tá? Muitas vezes o paciente tem algum sintoma que ele precisa de um tratamento que não seja cirúrgico, por exemplo, uma radioterapia, para controlar aquele sintoma e ele continuar realizando a quimioterapia. Outras vezes o paciente tem um volume de tumor muito grande, que não é passível de tratar com cirurgia pelo tamanho da lesão. Você não consegue remover a lesão por completo, por ter estruturas mais nobres do lado do tumor adjacente. Você não consegue remover a lesão por completo inicialmente. Aí nesses pacientes existe a estratégia que a gente pode utilizar quimioterapia e radioterapia com o objetivo de diminuir esse volume de doença. Diminuindo esse volume de doença, às vezes passa a ser factível o tratamento com cirurgia posteriormente, facilitando o tratamento com cirurgia e remoção completa do tumor. Então, os três tratamentos, basicamente, eles se complementam, no sentido de ter um melhor controle local da lesão, com cirurgia e radioterapia, e um melhor controle à distância do corpo todo do paciente com remédio, com quimioterapia. Tá bom? Para mais informações, então, busque os canais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, procure um membro da cirurgia oncológica para te orientar no tratamento e condução da doença, a fim de ter aí ter a melhor resposta possível hoje, né, englobando todos os métodos de tratamento, em conjunto com todas as especialidades. Muito obrigado, até logo.